that, boys? Looks like ice cold sushi for breakfast. Gases e vapores tóxicos. Conceito de vapor. Vapor é uma referência dada à matéria no estado gasoso. Dizemos que essa forma é capaz de estar em equilíbrio com o sólido ou com o líquido, do qual se fez através do aumento de temperatura. Por exemplo, quando se coloca água para ferver, obtemos H2O no estado de vapor, que corresponde àquela fumacinha que sai do bico da chaleira. Conceito de gás. Gás, por sua vez, é um dos estados físicos da matéria. Não tem forma nem volume definidos. Consiste em aglomeramento de partículas, cujos movimentos são aleatórios. Para liquefazer um gás, ou seja, transformá-lo em líquido, é preciso alterar a pressão do mesmo. Por exemplo, o gás no botijão está no estado líquido em virtude da enorme pressão dentro do recipiente no qual está contido. Toxicologia. Em saúde ocupacional, não importa se a substância é um gás ou um vapor. O que importa é o estado gasoso, já que nessa situação a substância tende a se difundir no ar e, por isso, em pouco tempo, espalha-se mais ou menos uniformemente por todo o ambiente de trabalho. Assim, os trabalhadores passam a inalar pela via respiratória o gás ou vapor, com as possíveis consequências de caráter toxicológico. Além dos aspectos toxicológicos, os gases e vapores podem apresentar risco de incêndio ou explosão, conhecidos como líquidos inflamáveis. Devido à exposição destes, verifica-se que em qualquer local de trabalho precisa-se saber quais os gases ou vapores de existência normal ou aqueles que podem surgir oriundos de reações anormais e seus riscos. Isto deve ser possível pela pronta consulta a folhetos de informações de segurança ou folhetos de dados relativos a essas substâncias e colocados à disposição de todos. Se estes folhetos não existirem, é necessário e importante que o engenheiro de segurança ou mesmo da fabricação os emitam para a divulgação dos cuidados necessários, assim como das medidas a serem tomadas em caso de emergência. Os gases ou vapores podem ser classificados segundo a sua ação sobre o organismo humano. Assim, podem ser divididos em 3 grupos. Os irritantes, que produzem inflamações nos tecidos que entram em contato direto, tais como pele, a conjuntiva ocular e as vias respiratórias. Por exemplo, ácido sulfúrico, cloro e gases nitrosos. Os asfixiantes são substâncias capazes de impedir a chegada de oxigênio aos tecidos, atuando sobre o cérebro, paralisando os músculos da respiração, como por exemplo, hidrogênio, hélio, argônio e monóxido de carbono. Os anestésicos ou narcóticos são substâncias que atuam como depressores do sistema nervoso central, isto é, este efeito aparece em exposições a altas concentrações, por período de curta duração. No entanto, exposições repetidas e prolongadas a baixas concentrações, casos típicos de exposição industrial, acarretam intoxicações que afetam diversos sistemas do nosso corpo. Por exemplo, a maioria dos solventes orgânicos, como tetracloreto de carbono, benzeno, tolueno, álcool etílico, butano e propano. Via afetada pelos gases e vapores tóxicos. A via respiratória é a via mais importante para a maioria dos contaminantes químicos, devido às características do aparelho respiratório, que facilitam a absorção de gases e vapores. A quantidade total de um contaminante absorvida por via respiratória é a função da concentração no ambiente, do tempo de exposição e da ventilação pulmonar. Avaliação dos gases e vapores. Os gases e vapores podem ser avaliados através de aparelhos que coletam e analisam a amostra no próprio local de trabalho, e denominados aparelhos de leitura direta, e através de aparelhos que coletam a amostra do ar ou do contaminante, para posterior análise em laboratório, e denominados amostradores.
Os aparelhos de leitura direta são aqueles que fornecem imediatamente, no próprio local que está sendo analisado, a concentração do contaminante. Esses aparelhos podem ser usados para a avaliação de gases e vapores e também de alguns aerodispersóides. Eles podem ser divididos para estudo em dois grandes grupos, os que utilizam métodos químicos e os que utilizam métodos físicos. Possui-se também os indicadores colorimétricos, que são aparelhos de leitura direta que utilizam métodos químicos que fornecem a concentração existente no ambiente pela alteração de cor ocorrida devido a uma reação química. Existem 3 tipos de indicadores colorimétricos. Tubos indicadores, contendo substâncias químicas impregnadas em um sólido, usado para avaliar concentrações de gases e vapores dispersos no ambiente de trabalho. Filtro de papel tratados quimicamente, utilizado geralmente para avaliação de aerodispersóides. Líquidos reagentes, normalmente utilizados para avaliar concentrações de gases, ácidos ou alcalinos. O método utilizado nos indicadores colorimétricos consiste fundamentalmente em se passar uma quantidade conhecida de ar através de um reagente, o que produzirá uma alteração de cor neste último, caso a substância contaminante esteja presente. Pelo número de bombadas, quantidade de ar necessária para se chegar a uma cor padrão. Para se fazer passar o ar através do reagente, são utilizadas bombas aspiradoras, que tanto podem ser do tipo pistão ou do tipo folha. É de fundamental importância ressaltar que antes de iniciarmos qualquer amostragem, verifiquemos o estado de funcionamento dessas bombas, para detectarmos a existência de eventual vazamento ou obstrução. Apesar de este modo ser bastante prático e de fácil aplicação, este tipo de avaliação pode nos levar a erros de até 20%. Por isso, ele é só válido quando a concentração obtida for bem abaixo ou bem acima do limite de tolerância, porque assim teremos certeza de que mesmo que uma margem de erro, estaremos abaixo ou acima deste limite. Amostradores. Basicamente, os amostradores são de 2 tipos. Os que coletam a amostra de ar total, isto é, ar mais contaminante, e os que coletam apenas contaminantes. Após a amostragem dos gases e vapores, a determinação da concentração ambiental deverá ser feita através de análise química ou através de instrumentos de laboratório de alta precisão, tais como cromatógrafos, espectrofotômetros de infravermelho, espectrofotômetros de absorção atômica e vários outros. Medidas de proteção. Da mesma forma que para aerodispersóides existem várias medidas relativas ao meio e ao homem que podem ser aplicadas para eliminar ou atenuar os efeitos de gases e vapores tóxicos, sendo algumas delas seriam substituição de agentes nocivos, ventilação geral, diluidora e exaustora, segregação, manutenção de equipamentos do controle, exames médicos periódicos, limitação do tempo de exposição e utilização de EPI. Existem também os equipamentos industriais de controle. Controle de gases e vapores produzidos pela indústria é mais complexo e não tão satisfatório quanto o controle de materiais particulados. Entre os principais métodos de controle inclui-se combustão, absorção, adsorção. Combustão é realizada através de pós-queimadores, que completam a oxidação de combustíveis parcialmente queimados, fumaças, materiais particulados e gases de odor desagradável.
são muito utilizados em incineradores, refinarias, indústrias de alimento, beneficiamento de pescado, torração de café, indústrias de tinta e vernizes e etc. Pós-queimadores são usualmente operados em torno de 650 graus Celsius, porém podem variar de 500 a 900 graus Celsius, dependendo da temperatura de ignição do contaminante a ser queimado. Absorção. Método em que o poluente gasoso é separado do efluente por dissolução em um líquido solvente apropriado. Por exemplo, óxidos de nitrogênio podem ser absorvidos por água. Fluoreto de hidrogênio pode ser absorvido por uma solução alcalina. Desta forma, conforme o tipo de solvente utilizado, pode ocorrer uma reação química além da absorção física, aumentando assim a eficiência do processo. É importante ressaltar que diversos tipos de torres utilizam este método com eficiências variáveis, dependendo do desenho do coletor, do solvente utilizado e também da natureza do efluente gasoso. Um dos tipos mais simples é a torre de enchimento, a qual é preenchida por material inerte, cuja finalidade é aumentar a superfície de contato entre o gás e o líquido solvente, que é borrifado no topo da torre. A dissorção. Na dissorção, as moléculas de gás ou vapor a ser tratado entram em contato com o adsorvente, como carvão ativado, silicatos, entre outros, que retém o contaminante em seus poros e capilares. O contaminante, após essa coleta, é desabsorvido e enviado para a disposição final. A separação do gás-vapor do adsorvente pode ser feita através de vapor, permitindo a utilização do adsorvente outras vezes no mesmo processo.